Qual o ETF de renda fixa que mais rendeu até agora, considerando o ano de 2025 até agora em maio? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, você pode acessar aqui esses ETFs, essas performances aqui no Panorama Resulta Capital de forma gratuita, tá? O link ali na descrição, você vem aqui ó, em Brasil, juros e renda fixa, aí vai abrir essa janela com vários gráficos, vários ativos pré-colocados, né? A gente vai excluir aqui alguns só para analisar pelo menos os principais. Então, vou deixar aqui um esconder, esse aqui, o BDAP também vamos tirar. E pronto, a gente já tem aqui uma boa comparação visual aqui para a gente fazer em relação aos ETFs desse ano, tá? Lembrando que não basta apenas a gente olhar a questão da rentabilidade. Eu vou analisar aqui os principais, ok? Não vou analisar todos, esse vídeo tem que ser direto ao ponto, tá bom? Mas eu só vim aqui embaixo e digitar aqui, ó, Year to Date, né? O YTD. A gente vai pegar aqui no início de 2025 até agora. Ah, tá aqui a lista, Anthony. Calma. Vamos analisar ao que realmente importa e tentar entender os sinais que os juros e que o mercado está nos dizendo de acordo com essas valorizações. Porque valorização por valorização, essa informação ela não diz muito, né? Você vai comprar esse aqui só porque ele subiu mais? Não, né, pessoal? Não, não é só porque ele subiu que você tem que comprar, né? Tem outras razões para isso. Mas o porquê que eles subiram muitas vezes não dá sinais interessantes do que muitas vezes o mercado aí está sinalizando. Bom, já comente para mim qual ETF de renda fixa você tem na carteira ou que é o seu preferido e que está te dando aí alguma alegria nesse ano. Então, antes de olhar os ETFs especificamente, aqui embaixo também tem algumas janelas aqui, alguns links de atalho, né? Algumas informações um pouco importantes, só para recapitular, né? Então a gente está com a Selic aqui, nossa taxa de juros em 14,75%, bem alta, né? A maior alta de 19 anos, mais ou menos. Em relação à curva de juros nacional aqui do Brasil, a gente vem vendo quedas nesse último mês, pelo menos, principalmente aqui na parte longa da curva, né? No finalzinho. Ou seja, quando as taxas de juros caem, os títulos, os ETFs, os próprios títulos do Tesouro ou de crédito privado também, né? Eles se valorizam, principalmente os prefixados e aqueles relacionados ali ao IPCA+. E essa informação a gente também vê aqui no Tesouro Nacional, aqui nos leilões em relação aos títulos públicos, tá? Então a gente percebe aqui nitidamente que veio acontecendo já uma queda, olha só, tanto nos prefixados quanto aqui nos ETFs e nos títulos, perdão, relacionados aqui aos IPCA+, né, que são os híbridos, tá certo? Então, naturalmente, essas quedas nas taxas aqui de juros, né, fazem os ETFs, os títulos e os papéis aí de renda fixa marcarem a mercado, tá bom? Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre os ETFs de renda fixa. Eu vou deixar recomendado lá no finalzinho dois muito interessantes, um somente sobre IPCA+, e outro uma análise mais geral. Então, beleza, olhando aqui a ordem dos que eu coloquei, são os principais, tá? Não são os únicos, mas para a gente ter uma noção do que está acontecendo, a gente percebe aqui que tem esse rankingzinho, ou seja, de 2025, lá, 1º de janeiro, até agora, tá? Tô gravando dia 14 de maio, então, mais ou menos aqui na metade de maio, né? A gente tem nessa ordem, basicamente, tá? Fixa 11, PAC B11, IMA B11, B5 P211, e aí eu deixei aqui, ó, o LFTB e o LFTS, tá? O S é praticamente a Selic, a gente sabe que tem problema de imposto de renda, não é problema, né? Tem aquela situação. E o LFTB é uma das soluções mais estáveis ali para pós-fixado, né? Basicamente pós-fixado. Então não é uma análise de cada ativo, mas só para você ter noção e conhecer um pouquinho, né? Aqui tem o ETF do Banco do Brasil, que é justamente o Fixa 11, então ele pega aqui muito os títulos aqui, ó, de pré-fixados. Tem um índice específico ali das taxas de juros, tá? Mas ele tem um comportamento muito próximo aos pré-fixados. Essa taxa de administração aqui de 0,30 a 0,40, basicamente pega uma cesta aí de títulos pré-fixados no seu comportamento. Tá? Efetivamente aqui é uma taxa de juros ali relacionados aos DEIs, mas o comportamento é de pré-fixado. Seguindo aqui com o top 2 de performance, né? Já vamos olhar o gráfico também. A gente tem aqui o PAC B11, que é o ETF aqui do BTG, que pega justamente títulos públicos ultra longos relacionados ao IPCA+, aqueles híbridos, né? Então, qual que é a sacada aqui que eles oferecem nesse produto, que é um produto muito interessante, na minha opinião? Eles oferecem aqui, ó, uma cesta de títulos públicos do governo, né, seguros, relacionados aqui a um prazo bem longo, ou seja, 2050, 2055, 2060. E a gente sabe que quanto mais longo o prazo dos títulos, maior a volatilidade deles. Naturalmente, se as taxas de juros sobem, esses títulos caem e sangram bastante. Mas, naturalmente, quando elas caem, que é o caso de agora, eles se valorizam muito mais do que a média ali, muito mais do que os outros mais curtos, tá certo? Então, bem por alto, só para conhecimento de vocês, aqui 0,19% de taxa de administração. Novamente, tem um vídeo completo com as análises, os comentários mais específicos sobre cada ETF, no detalhezinho mesmo, lá no final desse vídeo recomendado, tá bom? Então, seguindo a ordem, tem o IMA B11 e o B5 P211, ambos aqui
Peguei os do Itaú, que são os mais líquidos, tá? Mas também tem várias opções já do BTG, do Bradesco também, se não me engano. Tem opções parecidas, mas é só pra gente ter um pouco de noção. Então, o IMAB11, ele pega ali uma cesta, uma média geral, né? Ele pega todos os títulos praticamente aí de renda fixa relacionados ali ao IPCA+, então você tem uma diversificação plena com prazos longos, prazos curtos, prazos médios. Ele pega ali basicamente a média geral, né? Através aqui do índice IMAB. Então ele é um pouquinho volátil também, não tão volátil quanto o PAC-B, né? Mas ele é menos volátil, por exemplo, do que o outro irmão, que é o B5P211, né? Que é o prazo mais curtinho ali, duration 2 anos, um pouco mais light, não oscila tanto. Então ele não sobe tanto quando as taxas caem, como agora, mas ele também não sofre tanto quando elas sobem, né? Então, é justamente a gente vê aqui como existem soluções diferentes para objetivos diferentes, para perfis diferentes e para volatilidades esperadas diferentes. Isso aqui que é bem importante falar, tá? Então, esse pré-fixado aqui e o PAC-B, eles são ETFs que têm uma volatilidade maior esperada, tá certo? Então, não é que eles são melhores ou piores, é assim que eles funcionam, essa é a proposta deles e também dos títulos que estão ali dentro. Você tem que lembrar sempre que quando você compra um ETF de renda fixa, você meio que está contratando uma taxa de juros e de volatilidade. De forma que no momento que as taxas se alteram no mercado, elas também vão se alterar no ETF. Então você fica marcando o mercado o tempo todo. Ah, Antônio, isso é bom ou ruim? Para mim, na minha opinião, é bom. Para outras pessoas, talvez seja ruim. Mas aqui com os ETFs, você tem uma visão prática e real da inflação e da marcação a mercado. Você não fica se iludindo ou se enganando, como pode gerar em alguns casos, né, quando você compra um título ou um CDB e leva até o vencimento, isso pode não acabar corrigindo de acordo com o prazo, tá? Novamente, estou simplificando explicações, os argumentos completos estão lá no final desse vídeo, tá certo? Por último, tem aqui o LFTB, que coloquei mais por referência, tá? Dificilmente a gente espera que o LFTB vai ser o ETF que mais vai render em ciclos que as taxas estão caindo, tá? Porque justamente ele não tem muita marcação a mercado. Ele tem um pouquinho, né? Tá ajudando ali também a ele rentabilizar, mas naturalmente esses ETFs que são pré-fixados, ou então os IPCA+, né, os híbridos, eles vão marcar mais a mercado, eles vão trazer mais rentabilidade. Essa justamente é a vantagem deles nesse ciclo, né? Justamente aqui nessa queda das taxas de juros. Inclusive nas carteiras recomendadas, esses ETFs aqui ajudaram demais na performance recente, inclusive na carteira mais conservadora que a gente tem de crescimento, ela praticamente não tem renda variável. Os ETFs aqui que já marcaram a mercado ajudaram bastante a ela se valorizar e bater o CDI, por exemplo, tá? Então o LFTB basicamente aqui, o pessoal já conhece, né, mas é 0,19, perdão, de taxa de administração e as outras informações aqui estão no vídeo completo. E se você gosta desse conteúdo, aproveita para deixar o like, se inscrever e comentar alguma coisa. Você não faz ideia de como isso me ajuda aqui no YouTube. E aí você pode também assistir mais vídeos como esse. E a verdade é que não custa nada, né? Você vai me ajudar muito e não custa nada. Então, olhando aqui para o desempenho desses ETFs, né? Novamente colocando aqui eles na ordem, na listinha, a gente percebe que o Fixa11 e o PAC-B11 tiveram aqui um resultado bem parecido. Estão tendo, né? Estão tendo um resultado bem parecido aqui, né? Próximo aqui dos 9, quase 10% de alta no ano de 2025, tá? Então, novamente, renda fixa, títulos do governo, né? Risco soberano que a gente fala, os mais seguros que existem no Brasil, estão aqui super valorizados. Naturalmente, a gente percebe, né? Pelo menos, olha só, o PAC-B11, ele teve uma alta muito recente a partir, olha só, da segunda metade de abril. Ou seja, lembra aqui, ó, leilões da dívida pública. Você clica, aí, olha lá, já abre o link, né? Já deixei ele de atalho porque eu uso toda hora isso aqui, cara. Eu uso toda hora, então já deixei de atalho aí. Muito mais fácil. E é justamente aqui nessa faixa, né? Olha só, a partir ali de 10 de abril, um pouquinho mais, né? Olha só como as taxas realmente dos pré-fixados e também dos IPCA+, começaram a cair, tá? Então aqui realmente é o que impulsionou essa marcação a mercado. Fixa 11, na realidade, foi até um pouquinho antes, né? Foi até um pouquinho antes que ele começou a marcar um pouco mais forte a mercado. Puxei aqui o Ibov só para uma referência, né? Olha como o Ibov ele também oscila de forma bem considerável, é renda variável, né? São mercados totalmente diferentes. Mas é interessante, né? Porque você tem o Ibov valorizando aqui 15% e alguns títulos de renda fixa 10%, em apenas 5, 6 meses praticamente. Então isso aqui nos mostra na prática como, dependendo do ativo de renda fixa que você comprar, você pode sim ter oscilações e volatilidades similares à bolsa, tá? Então fica o alerta e, claro, se você sabe se beneficiar disso, não vejo problemas, novamente. Não é que os produtos são bons nem ruins, é que você só tem que tomar cuidado com aquilo que está comprando, tá bom? E aí, logo na sequência, a gente tem aqui o IMAB11 e o B5P211 com performance, olha só,
bem similares, né? 6, 5,35, questões aqui bem parecidas, né? Não tem grandes mudanças, não tem grandes variações, tá? Se a gente simplesmente deixar os dois, vou fazer uma comparação entre eles, porque são títulos ambos relacionados aos IPCA+, né? Um com mais duration, outro com um pouco menos de duration, a gente percebe que, olha só, deixa o B5P211 numa cor diferente, pronto, fica mais fácil de ver. A gente percebe justamente aquilo que eu comentei. Então, o B5P211, por ter uma duration menor, somente 2 anos, ele é mais estável, né? Notem como a volatilidade dele mexe um pouquinho menos. Então, ele vai lá, sobe, fica paradinho, sobe, cai um pouquinho, corrige, ok, sobe de novo, beleza. E o IMAB11, ele já é um pouquinho mais volátil, né? Vocês percebem? Olha só. Então, ele já traz aqui, ó, já traz alguns drawdowns aqui num determinado momento. Ele sobe muito mais depois, mas ele cai também. Então, olha só, enquanto o B5P211 fica parado, o IMAB11, tecnicamente falando, né, em termos percentuais, olha só, ele também fica praticamente parado ou sobe só um pouquinho. Mas olha a volatilidade no meio do caminho, tá bom? Então, muitas vezes você tem que fazer a seguinte pergunta, né? Primeiro, não é qual que é o melhor, não é qual que vai render mais, mas pensar o seguinte: qual deles tem mais aderência com a minha carteira e qual deles me interessa mais de acordo com o meu perfil de risco e objetivo. Eu respondi um comentário agora há pouco, acho que foi o Eduardo que mandou, ele falou mais ou menos o seguinte: pô, Anthony, B5P211, eu vi em várias simulações que ele não bate o CDI, me deu uma desanimada, ele é ruim então, né? Pô, como é que é isso? Eu comentei para ele mais ou menos o seguinte: falei, cara, depende muito, é muito relativo. Em algumas janelas, o B5P211 vai perder do CDI, mas em diversas outras ele vai bater. Então, não se trata de escolher apenas um ETF de renda fixa ou comprar um tesouro direto, que seja, né? Que tem um comportamento muito similar, tá? Apenas para bater o CDI, pronto. E no final das contas, bater o CDI, em alguma janela você vai conseguir, mesmo chutando os ativos. O ponto todo é, como é que você tenta fazer isso de forma mais sistemática e mais na continuidade? E é muito difícil você prever exatamente os meses ou o ano que o B5P211 vai bater o CDI. Assim, a gente consegue estimar, né, em momentos que as taxas estão bem altas, quando elas forem caindo, ele vai bater o CDI, tá? Isso é meio natural por conta da marcação a mercado. Mas depois a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, agora, né? O B5P211 está batendo o CDI em 2025, tá? Notem, né? O LFTB11 e o LFTS11, olha só, eles são praticamente o CDI, tá certo? Praticamente o CDI. Então o B5P211 está batendo. Pô, beleza, aqui ó, achamos uma janela que ele bateu. Agora, e os próximos 6 meses? Não dá para garantir, tá? Eu não garanto isso, pelo menos, que o B5P211 ou qualquer outro ETF ou qualquer outro investimento vai bater o CDI. Não existe garantia disso, né? Os resultados passados não são garantia de resultados futuros. Então, o que funciona na realidade, na prática, é você ter clareza do seu objetivo, do seu perfil de risco. Isso vai dizer muito quantos por cento de renda fixa você vai ter dentro da sua carteira. E aí você tem que fazer uma exposição interessante dentro da renda fixa a várias classes de ativos de renda fixa. Então, efetivamente, é isso que eu faço, por exemplo, nas carteiras recomendadas Resulta Capital. Então, dentro delas, isso aqui é uma demonstração, né? Lembrando que não é uma recomendação de investimentos, eu botei qualquer número aqui só para representar. É muito comum que a gente tenha, por exemplo, um pós-fixado, tenha aqui um híbrido de IPCA+, tenha em algum momento aqui ó, um pré-fixado. Lógico que não é porque está escrito 10% aqui que você tem que colocar 10%, tá? Cara, isso aqui depende de um monte de coisa. Inclusive, se vocês forem fazer as contas do que está aqui e com os outros níveis, não bate, tá? Justamente eu botei qualquer número para ninguém achar que, enfim, que é isso aqui, tá? É uma demonstração mesmo. Mas a grande ideia, que a grande sacada de uma carteira de renda fixa é que ela vai compor seu portfólio em algum nível, né? Novamente, olha só. Então, o BR, aqui, ó, BR renda fixa, por exemplo, você vai considerar que é 20% da sua carteira. É um exemplo, tá? Isso aqui é um perfil já mais arrojado, né? Ou só 20% em renda fixa eu acho meio arrojado. Mas ok. Dentro desses 20%, é muito interessante de alguma forma você ir diversificando, principalmente em termos de core e de satélite. Ou seja, você muitas vezes vai ter ativos, você vai sempre ter alguma alocação neles, mesmo que eles marquem a mercado negativo. E aí você vai rebalanceando, comprando um pouquinho mais, fazendo ali os aportes um pouco mais nos que estão mais baratos, nos que caíram. Aqueles que já se valorizaram, você vai segurar um pouco a mão, talvez tenha que vender. E aí, de forma de satélite, você vai trabalhando um pouquinho dos ciclos de juros, tá? É assim, pelo menos, que eu gosto de fazer com as carteiras recomendadas, porque daí eu sempre mantenho uma alocação permanente, que é o meu core, mas eu também me permito fazer um pouquinho de ajustes em relação ao ciclo de juros, em relação aos ativos, tá? Mas, naturalmente, é uma coisa muito singela, né? Não estou dizendo que você tem que fazer isso
ou tentar fazer market timing, porque tem várias outras complexidades que não dá para explorar nesse vídeo aqui, que ele é bem curto. Então, muitas vezes, o que faz mais sentido não é você tentar bater o CDI escolhendo apenas um investimento, é olhando na continuidade, como é que está a sua carteira e se expondo de forma diversificada. Porque você não consegue saber de forma certeira, né, qual desses que vai bater nos próximos 6 meses o CDI. Não dá para saber, cara. Pode ser que, por exemplo, né, se essas taxas todas hoje, só dar um exemplo, tá? Se elas pegarem e subirem com tudo de novo, todas elas subirem, explodirem, por qualquer motivo, crise política, guerra, desastre natural, cara, qualquer motivo, tá? O mercado pediu, cara, vai ter que tomar aqui para cima, vão ter que dar um jeito. Ok. Todos esses ETFs aqui, que a gente está vendo aqui, relacionados ao IPCA+, e aos prefixados, eles vão despencar, a marcação a mercado vai agir, pessoal, isso aí, o mercado vai dar um jeito, tá bom? Então não dá para garantir que vão ser esses que vão render de novo o top 1 ali ao longo de 2025 até o final do ano, tá certo? Por isso que eu acredito tanto em diversificação e aderência ao seu objetivo e ao seu perfil de risco. Quanto mais renda fixa você tem na carteira, mais conservador você é. Mas dentro daquela renda fixa, você não pode ter tantos papéis, tantos ETFs, tantos títulos públicos, se você comprar o Tesouro Direto mesmo, com prazos muito longos, porque senão a oscilação vai vir. Então você vai estar com uma carteira de renda fixa com alta volatilidade. Isso existe também. Então esses são alertas importantes que eu sempre faço, tanto para os clientes, quanto aqui para vocês no YouTube, é uma forma de eu tentar ajudar aí a sua jornada de investidor, né? Não sei o quanto você já tem de caminho nessa jornada, né? E se quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas Resulta Capital, tem um link na descrição ou o primeiro comentário fixado com todas as informações, um vídeo explicando o que inclui, tem toda lá as explicações das páginas de vendas. Eu tenho certeza que alguma solução vai te atender. E aqui ainda vou deixar para comentar por último, eu fiz um vídeo esses tempos acompanhando ali o LFTB11, né, fazendo um acompanhamento ao longo desse ano, o que estava rolando, né? Mas só para comparar aqui o LFTB11 com o LFTS11, que é o irmão mais velho ali que teve o problema do imposto de renda, que é mais caro, né? Só para a gente ver, né? Então, como o LFTB11 ele está rendendo acima do CDI, com aquele imposto de 15%, que querendo ou não é uma baita de uma vantagem tributária, né? Não vamos negar que o imposto aqui é a grande vantagem desse produto, sem dúvida nenhuma. E ele também, olha só que interessante, também está marcando a mercado, olha só, justamente a partir aqui da segunda metade de abril, tá? Por quê? Porque ele também tem aquele componente de 8%, justamente daqueles IPCA+, naquela NTN-B 2060, se eu não me engano, ou 2055, de longuíssimo prazo, que ajuda a marcar a mercado e a superar aqui o CDI em momentos que aquelas taxas se valorizam, tá bom? Então, não sei se você tem LFTB na carteira, não sei se você gosta, né? Mas muitas vezes ele vai bater o CDI por conta desse ciclo de juros, tá bom? Em outros casos, como por exemplo aqui no início, né? Olha só, aqui no início a gente teve situações que as taxas estavam subindo. Ele desvalorizou um pouquinho, ele ficou um pouquinho parado, sofreu um pouquinho. Então é possível também que nessas outras janelas ele não bata o CDI. Justamente essa é a visão aqui que eu estou tentando passar nesse vídeo, né? De acordo com a movimentação das taxas, alguns deles vão performar melhor, outros vão performar pior. Você não consegue prever com exatidão sempre, né? Quais deles vão melhor ou pior. Até porque as taxas elas oscilam ao longo da curva. Isso aqui é legal de mostrar também, né? Por exemplo, ó, curvas de juros e volatilidade implícita. Esse aqui não estava no roteiro. Vou falar aqui para vocês porque acho legal comentar. Ó, você abre aqui, ó, consultar. Aí beleza, tá aqui a curva de juros da Ambima e tal, papapá. Aí eles trazem várias coisas, tá? Vou ser bem direto. Naqueles vídeos recomendados tem bem mais explicações. Então aqui tem a IPCA, a curva de IPCA+, e também tem a ETTJ-pré, tá? Que são as curvas de juros aqui relacionadas aos títulos de prefixados e IPCA+, tá? Então, fica aqui o alerta, né? Quanto mais longos são os seus títulos, quanto mais no fim da cauda aqui que a gente fala, né? Que eles estão, mais volátil vai ser a sua carteira, tá? E pegar especificamente o IPCA+, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma explosão aqui dos títulos IPCA+, lá 2050, 2060, por exemplo, tá? Eles estão tipo aqui no final da curva. Exemplo, eu não fiz a conta, não sei se é exatamente nesse ponto. Então, se essa taxa aqui, ela sobe com tudo, cara, olha só quantos anos o título vai se marcar mercado e desvalorizar para compensar a taxa ali que está subindo, tá certo? Tem aquele mecanismo de marcação a mercado. Então, você tem que ficar muito atento ao título que você está comprando, qual que é a duration basicamente que ele tem, se ela é uma duration mais curta, média ou longa, porque de acordo com a movimentação nessa região específica, nessa duration que você está se expondo, o seu título vai marcar mais a mercado ou menos, tá bom? Tem até explicações mais complexas, tá? Isso aqui
é muito difícil falar num vídeo do YouTube assim rápido, tá, pessoal? São muitos conceitos que não dá pra falar tudo, mas é possível que a taxa de juros ela caia no curto prazo e suba no longo. Então, os títulos, por exemplo, de curto podem se valorizar, mas de longo podem se desvalorizar. Então, é bem mais complexo do que simplesmente compra e bate o CDI. Cara, tem várias questões, tá certo? Novamente, não é o meu ponto, eu não trabalho com previsão de curva de juros, eu acho que esse não é o caminho. Não estou dizendo que é impossível, mas é uma complexidade muito, muito grande. Eu prefiro muito mais me expor de forma diversificada e aos poucos ir fazendo os ajustes, ir fazendo as compensações, ir fazendo os rebalanceamentos. E daí eu me sinto muito mais seguro de ter uma estratégia que eu sei que talvez eu não bata o CDI nos 2, 3 meses ali, que o mercado vai performar um pouco pior, mas depois eu sei que eu vou compensar, porque eu fui fazendo os ajustes e os rebalanceamentos, porque isso naturalmente te faz comprar barato e vender caro aqueles investimentos de renda fixa do tesouro, né? Através aí de ETFs principalmente, mas se você tem tesouro direto ou compra algum tipo de CDB ou de outros privados, a ideia e o funcionamento é basicamente o mesmo. Então comenta para mim novamente se você tem algum desses ETFs na carteira, o que esperava deles, se você está feliz aí, se tem PAC B11 ou Fixa 11, tá certamente ganhando aí uma valorização interessante. E tá aqui recomendados aqueles vídeos que eu comentei sobre análises mais profundas sobre esses ETFs aqui de renda fixa. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like, um grande abraço e lembre-se que investir certo resulta capital.